Aqui é Daniel Moura, arquiteto. Pessoal, desculpem a ausência, tive algumas questões pessoais, mas também já venho com uma novidade que é o Revit 2022, tá? Nesse programa que eu vou trabalhar a partir de agora com vocês. Por que que eu mudei? Boa parte do que eu já fazia na versão 2019, que trabalhava há muito tempo nele, percebi que algumas melhorias já iam ser mais eficazes nesses novos trabalhos que a gente vai fazer a partir de agora. Os comandos mudam, mas não mudam muito, tá? As posições são quase as mesmas, mas eu acredito que em melhoria ficou bem melhor mesmo no que diz respeito às ferramentas, tá? Então, eu aconselho também que vocês atualizem para essa versão, se for o caso, 2022, que aí já dá para acompanhar, mas quem não quiser atualizar, pode continuar com suas versões, e eu creio que as ferramentas são bem semelhantes e não terá problemas, tá? Então, continuando, é o mesmo projeto, tá? Da área de lazer. Agora a gente está trabalhando só na documentação, já foi feita toda a parte de modelagem. E uma parte bem importante do Revit, que é diferente do AutoCAD, é que o Revit você já vê, né, na tela o que você já vai plotar, ou seja, né, o que você vai imprimir, beleza? Aqui na barra de controle visual, você vai encontrar o comando escala, tá? Esse comando escala, ele diferente do que acontecia no AutoCAD, você teria que fazer essas configurações nos textos passo a passo, tá? E aí na plotagem você configuraria a espessura, e nesse caso aqui não, né? Nesse caso você já muda os tamanhos das escalas e eles já se ajustam automaticamente, tá? Às vezes pode ser que o texto fique todo bagunçado, mas não é. É simplesmente adequação para uma escala menor, né? No caso aqui é um projeto de planta baixa. Para esse poste, 1:50 é o normal que você já imprime. Caso eu trabalho aqui com escalas maiores, para 1:2000, quando eu vou trabalhar em plantação, tá? Que não é o caso. Nesse nosso exemplo aqui, eu já trabalho com 1:50, então todas essas configurações já estão pré-determinadas para essa escala, tá ok? Outra coisa também importante é que o AutoCAD, o tipo de texto, geralmente a fonte usada é a Holmes, porque ela deixava o texto, né, com mais leve. O arquivo também ficava bem mais leve. Só que o Revit ele é totalmente diferente. Os arquivos eles têm um peso bem diferente em relação ao que o AutoCAD faz, porque se trabalha com modelagem, tá? Mas isso não impede nada de trabalhar uma formatação diferente de texto, tá? O Revit, por exemplo, a gente vai trabalhar esses textos, porque o foco da aula hoje é texto. Então a gente vai trabalhar com o texto Arial, que é um padrão que eu até costumo trabalhar, beleza? Se no seu escritório ou individualmente você usa um outro tipo de fonte e quer adequar, não tem problema. Com esse mesmo passo a passo você consegue configurar de acordo com a sua necessidade e o tipo de fonte que você usa, o padrão do seu escritório, tá? Essa é algo também bem importante que eu já venho abordando nas aulas, que é essa tabela aqui, tá? De textos. Já falei várias vezes dela. Deixa eu puxar aqui para a tela. Altura de texto versus escala.
manualmente, você conhece isso aqui, os textos como R50, R60, porque era uma escala feita manual, tá? Na mão mesmo. E agora no Revit, você simplesmente adota aqui em milímetro o tamanho do texto, por exemplo, 1.5, 2.0, e como eu mostrei aqui, ajustando a escala, o Revit já ajusta o tamanho do texto automaticamente, tá? Mas o importante dessa tabela é você ver que o texto, por exemplo, 1.5 milímetros, ele geralmente ele é um texto mínimo e ele geralmente é usado para notas e medidas de esquadrias. O texto com altura de 2 milímetros, ele é um texto pequeno, né? O mínimo é 1.5, o texto pequeno 2.0, e esse geralmente é usado aqui para áreas, cotas e projeções, tá? São textos menores. 2.5 já é um texto médio, ele é usado para nomes de compartimentos. O 3.5 é um texto grande, ele já é usado para subtítulos, texto do carimbo ou projeto. E 5.0, que já são texto extra, né, já bem maior, usado para títulos, indicações de corte, numeração de folhas. Nem sempre eu uso isso aqui como está na tabela, porque eu uso também norma, né, como a gente já viu agora nas aulas anteriores. A gente estava trabalhando aqui na aula 148, por exemplo. A gente trabalhou normas adequando a parte gráfica, tá? Do tamanho do texto, às vezes tem a circunferência, isso adotando o que é o parâmetro aqui do Brasil, tá? Notas de normas normativas. Então, esse aqui é um parâmetro, tá? Não quer dizer que você vai trabalhar exatamente como esses aqui. Eu adoto essas formas porque já venho há muito tempo trabalhando, inclusive com essa tabela, mas vocês podem adotar o tamanho que fica mais adequado, tá? Inclusive quem trabalha com detalhamentos, beleza? Então vamos lá. O caminho. Tá. Antes de entrar no texto propriamente dito, tá? Texto, não confundam texto do modelo com que aqui está aqui na guia arquitetura, tá? Painel modelo, texto modelo, que é esse texto que geralmente se usa em fachadas, tá? Comumente se usa em fachadas de cafés, como é o exemplo que tem aqui, tá? Galo Café 26, você usa mesmo na edificação, ele faz parte da edificação, tá? É construtivo. Geralmente aí o pessoal da arte visual, né? Que trabalha com essa parte aqui. Beleza? Só para não confundir, porque o texto que eu me refiro é o texto que a gente já usa aqui em anotações nas plantas, nos cortes, nas fachadas, tá? Ou em detalhes, beleza? Que é o texto que está aqui. Tá. Inclusive eu tenho também um exemplo que esse foi feito no Revit mesmo, tá? Que é o Instituto Paulo Guimarães, uma imagem que eu fiz. Eu até fiz auxiliado ao texto. Eu tenho aqui a logo que foi feito com um modelo genérico, tá? Mas o Instituto aqui, Paulo, foi feito com essa ferramenta de texto 3D, beleza? Só para vocês terem uma ideia. Então, assim, agora sim a gente entra aqui na guia anotar, e aí painel texto e a ferramenta texto, ou o atalho do teclado TX, beleza? Eu vou criar algumas configurações, beleza, de texto. Não vou criar muitas, porque a ideia aqui é exercitar. Então, uma vez feito um tamanho, vocês já podem fazer os restantes. Eu vou também abrir um arquivo que eu já configurei, já deixei pré-configurado com esses tamanhos de texto, e aí a partir desse passo a passo vocês já conseguem executar todos os outros textos, tá? Por que essa aula também agora? Porque a gente vai entrar em configuração de cotas
e aí eu vou precisar de tamanhos de textos diferenciados. E por ser documentação também, essa é uma parte muito importante. Vamos lá. Então, ferramenta texto aqui. Tem a opção de você colocar aqui, pessoal, vou já falar sobre isso, que é 2 segmentos, que é a chamada, né? O curvado e um segmento. Quando você quer fazer como eu fiz aqui, no caso da cota de nível, que você se referencia a um piso, a um detalhe, uma vegetação, que você puxa essa chamada aqui, que esse nada mais nada menos que esse traço com a seta indicando o local que você quer informar, beleza? Então a gente vai começar aqui com o básico, que é só o texto sem nenhuma chamada de detalhe, beleza? Se você digitar aqui qualquer coisa, por exemplo, Arial, o Revit já traz uma pré-configuração, que é 2.5. Ele já tem 4, 5 mm, 6 mm. Só que agora eu vou criar minha própria configuração, tá? Isso aqui já vai servir para praticamente tudo que vocês fizerem, beleza? Então tá, vamos lá. Entrando no comando, né, texto, nenhum detalhe, você pode vir aqui na paleta de propriedades, em editar tipo, e eu aconselho sempre duplicar, para você não perder a referência do Revit, porque geralmente você parte sempre do que o Revit tem. Então, se você renomeia, você perde a referência, tá? Então, eu vou aqui duplicar, vou escrever aqui, eu estou identificando como DM, underline, tá? Deixa eu pegar um exemplo do que eu já tenho aqui, tá ok? Então, voltando, pessoal, o formato que eu vou utilizar aqui, esses 3 no caso, que vocês já vão ver, já vão servir para todos os outros tamanhos, tá? Então, o primeiro aqui, eu vou colocar como, na verdade, negrito opaco, tá? Negrito opaco. Claro que o nome somente, eu já tenho aqui uma configuração, deixa eu só entrar aqui porque eu estou já no arquivo que eu configurei, tá? Deixa eu voltar aqui para o texto, o arquivo sem texto, tá? Deixa eu editar aqui, duplicar sempre, tá, pessoal? DM, underline, Arial, underline 1.5 milímetros. Eu gosto de colocar sempre unidades minúsculas por conta de normas, tá? Negrito opaco. Renomeado sempre. O nome aqui não quer dizer que o texto já vai sair como já está nomeado. Você tem que vir aqui nas configurações, tá? Aqui em texto você deixa aqui o tamanho 1.5, que é o que você informou. E aqui no plano de fundo já está opaco, eu vou deixar, beleza? Alguns eu vou trabalhar como transparente, mas já está opaco, vou deixar. Ok, beleza, feito um, vou editar, duplicar. Agora, o bom de duplicar com o que a gente já fez, porque eu já aproveito aqui o início do nome, né? DM Arial 1.5 mm. Só vou mudar aqui, no caso está negrito opaco, vou mudar para negrito transparente. Transparente. Beleza? E como é transparente, aqui no plano de fundo eu vou deixar transparente. Vocês já vão entender o que é isso aqui. Eu vou fazer um modelo e vocês vão perceber o porquê desse plano de fundo transparente. Ok? 1.5 aqui já está. Ok. Beleza? O terceiro tipo que eu costumo usar é esse aqui, que é duplicar só transparente mesmo. Tá? 1.5 transparente. Já está transparente. Só no negrito aqui, pessoal, só uma configuração. Nos dois, eu esqueci de marcar aqui a opção negrito, tá? Se não marcar, não adianta, não dá certo. Esse aqui eu marquei, o negrito opaco também. Marcar aqui, ó, negrito. Beleza?
atenção nessa configuração. Então vamos lá. Eu vou escrever isso em cima, inclusive, de uma achura de piso, para vocês perceberem o que vai acontecer com o texto, tá? Nesse caso aqui, ó, negrito opaco. Estou escrevendo o mesmo nome para facilitar, tá? Opaco, tá? Certo? Olha o que acontece. O opaco significa que ele é onde tem linhas de fundo, texto ou qualquer gráfico que esteja no fundo, ele vai fazer esse recorte, deixando o texto em evidência, tá? Agora, se eu copiar aqui, ó, o texto, vou escrever aqui o nome do próximo, que é negrito transparente, tá? Transparente. Verifique só a acentuação aqui, tá, pessoal? Que tá em maiúsculo e ele não corrige a ortografia. Negrito transparente. E aí eu vou já deixar aqui como negrito transparente. Olha só o que acontece. O texto agora, as linhas já passam aqui, tá? Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Geralmente esse negrito opaco, quando eu estou usando aqui cores consistentes, porque às vezes o texto se confunde tanto com o fundo, né? Dependendo, inclusive, se o fundo for escuro, por exemplo, aqui na porta, ó, o texto está quase da cor da porta, então fica difícil de visualizar. Só que quando está opaco aqui, você já consegue deixar o texto em evidência, tá? Deixa eu mover aqui para cá. Vou deixar aqui novamente como linha oculta. Aí eu vou fazer mais uma cópia para outra configuração. Beleza? E agora eu vou deixar como transparente. Bom, a diferença desse para cá é só que ele só saiu negrito, tá? Ele só ficou aqui no caso transparente, beleza? Só para apagar aqui só para ver. Ok? Então é simples, o passo a passo bem tranquilo. Vou entrar aqui no arquivo que eu já configurei para vocês verem o que eu já criei, tá? Então eu criei 1.5 negrito opaco, negrito transparente, transparente. E aí o que acontece? Desses que eu já criei, 1.5, aí eu fiz 2.0, 2.5, 3.5, 5.0 e todos esses, tá? Detalhe, sempre observem, isso por favor não esqueçam, que quando renomeia aqui é uma família de sistema, tá? Então se você renomear aqui, ele não vai alterar se você não alterar os parâmetros, tá? Que é aqui a janela gráfica e texto, ok? Atenção, porque é muita informação e você acaba às vezes esquecendo, então eu aconselho fazer com calma isso aí, tá? Uma outra questão do texto é isso aqui, ó, de um segmento, 2, curva e adicionar chamada de detalhe. Vamos lá para a prática. Vou escrever um texto qualquer, tá? Vou pegar esse 1.5 transparente, vou digitar aqui um segmento. Perdão, tá, pessoal? Deixa eu só, ó, aqui eu já clicando no texto, eu já venho aqui, tá? Um segmento. Aí você dá um clique, puxa e já pode digitar, tá? Um segmento. Eu estou escrevendo o nome do comando só para vocês entenderem, não precisa escrever o nome, só para saber aqui o que eu estou fazendo. 2 segmentos, então eu dou 2 cliques e o terceiro aqui já é para escrever mesmo o texto, tá? 2 segmentos, certo? Aqui o curvado, mesma forma, 1, 2, curvado, certo? E agora vamos supor que você escreveu um texto aqui, né? Texto sem chamada, né? E você quer adicionar a chamada. Aí uma vez digitou, saiu do comando, tá?
Você pode clicar aqui em modificar, aí você vem aqui no texto. Não faça essa configuração escrevendo aqui, ó. Quando você está na opção de escrever, você não libera esse comando. Você tem que sair do comando, clicar aqui quando fica com a seta, tá? Modificar. Aí você clicou aqui, aí eu posso adicionar tanto o texto de detalhe com a reta para a esquerda, reta para o lado direito, tá? Ou também vou copiar aqui, ó. Posso tirar, né? Remover essa última chamada. Posso tirar os dois. E aqui tem a opção de colocar a chamada também do lado esquerdo, já com um arco, e do lado direito também com um arco. E sempre que eu quiser, ó, ele não libera para que eu faça o segmento reto. Então eu tenho que apagar aqui primeiro, para depois colocar aqui, ó, o segmento reto. Beleza? Então, arco ou o outro. E aí eu posso mover o texto, tá? Para onde eu quiser. E aqui eu também posso fazer mudanças no ângulo do arco, assim como onde fica a indicação da seta. Tá, beleza? Aqui nesse lado também eu posso colocar a direita superior, no meio do texto, quando você tem um texto maior, tá? Vou escrever aqui qualquer coisa para exemplificar. Ó, beleza? Aqui no final e assim sucessivamente. À direita também a mesma coisa. Tá ok? Isso é mais avançado, inclusive, tá, pessoal? Mas eu já estou adiantando aqui para vocês entenderem como que funciona esse comando texto. As chamadas eu até uso muito aí para quando estou fazendo detalhamentos, tá? Mas geralmente nos textos de planta baixa, assim, projeções de telhado, identificação de algum beiral ou qualquer coisa desse tipo, eu não costumo usar muitas setas, só mesmo quando eu estou indicando alguma coisa específica, tá ok? Então o exercício para vocês é eu criei 1.5 e criar o restante, tá? Dos textos que é 2.0 negrito transparente, transparente, transparente. Inclusive eu criei um aqui, pessoal, vocês podem criar, que é o transparente vermelho 2.0. É simples, tá? É só clicar aqui em editar e aqui em gráfico, na primeira opção aqui, cor, você coloca vermelho, tá? Simples assim, beleza? Por que o 2.0 que eu coloquei como vermelho? É porque geralmente eu uso ele em cotas de apresentação. Quando é layout, eu não coloco, digamos assim, as linhas da cota. Vocês vão entender isso na aula de cota, tá? Só estou adiantando. Mas esse texto vermelho aqui eu já uso para essas cotas, beleza? Então por isso que eu fiz ele, tá? Mas aí vocês podem fazer isso aqui, 2.5, 3.5, 5.0, até o 10.0, porque eu uso muito em plantação. E aí, podem se basear por essa tabela, tá? Eu vou deixar essa tabela aqui, essas imagens. Essa imagem, inclusive, eu tirei da internet, tá, pessoal? Não usem para divulgação, beleza? Porque não tenho direito autoral para essa imagem. Então, aqui, esse texto aqui eu vou deixar para vocês, que eu dou crédito aqui ao Luiz Cândido, que fez essa tabela bacana, eu uso muito ela. E aí sim, essa imagem aqui do Instituto Paulo, sim, é minha imagem, essa autoria minha aí, vocês podem, se quiser usarem, tá? Só o nome aqui, porque é de uma empresa, eu não posso fornecer, beleza? Mas só para vocês terem como exemplo, tá ok? Então, de texto, basicamente é isso, pessoal. Para que a gente entre em cotas, beleza? Eu preciso dessas pré-configurações, tá ok? Talvez ficou uma aula um pouquinho maior, mas eu quis deixar já um assunto bem completo para vocês entenderem um pouco mais a fundo sobre os textos, tá ok? Pessoal, peço para vocês também, para que eu continue esse trabalho, é importante que vocês compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificação, porque assim que eu posto as aulas, vocês já são notificados, tá?
Também eu deixo um e-mail aqui abaixo para que vocês possam entrar em contato caso vocês queiram um material didático desse curso, que é um curso completo de área de lazer, do que a gente trabalha aqui na real mesmo no escritório, tá ok? Então de texto eu fico por aqui, tá ok? E continuem com esse Revit, eu tô usando a versão 2022, eu achei muito bacana, se vocês quiserem atualizar, porque eu comecei como 2019, mas já senti essa necessidade da atualização, beleza? Então espero que tenham gostado, até a próxima aula.